Olá, seja bem-vindo ao Contato Direto. No programa de hoje vamos continuar a falar sobre os diversos setores da saúde a partir daqui do Hospital Agostinho Neto. Vamos começar pelo Banco de Urgência, onde trabalham profissionais treinados para tomarem decisões sob pressão máxima e muitas vezes salvar pacientes à beira da morte. São 3 médicos e 6 enfermeiros em cada turno, prontos para lidarem com situações das mais complexas às mais simples. Atendem por dia cerca de 150 utentes. Doutora Radiz, a maneira que pacientes da entrada ali na banco de urgência, de luto, maneira que é tudo que é o processo. Então, estava-te a dizer que não tem 3 urgências no hospital. Tem maternidade, urgência de pediatria e esse é de adulto. Na maioria das pessoas, este entrar para aquele porta lá, este a fazer inscrição, este a ficar a aguardar para ser feito triagem e para depois vai para médico. Se é uma situação de emergência, que não é de urgência, ele tem que entrar diretamente, sem passar para inscrição, ele também diretamente para a sala de emergência. E lá tem um cineta, que é um som que tudo gente já te conchega, pessoas que trabalham, não também tudo rápido, não te ali, médicos, enfermeiros e tudo. Uma abordagem diferente. Todos os pacientes, ao chegarem aqui, são encaminhados para a triagem, onde são avaliados por um profissional capacitado em qualificar o risco e a gravidade de cada caso. Essa etapa tem como objetivo identificar sinais e sintomas que indicam a urgência no atendimento médico. Por isso, é sempre realizada no instante em que o paciente chega no banco de urgência. São muitas as reclamações feitas sobre os serviços prestados neste setor, sobretudo no que tange ao tempo de espera, mas esta médica explica como é feito o atendimento tendo em conta o nível de urgência. Nós não temos forma de triar doentes. Triar é decidir quem que tem que entrar quando. É em função de prioridade clínica do doente e não a ordem de chegada. E que lá está a fazer confusão na cabeça de pessoas. Pode ser uma pessoa que vem porque ele tem lesões na pele, né? Que já tem um mês de evolução ou que já tem uma semana de evolução, mas se vem outra pessoa que tem lesões na pele, mas não tem dificuldade na respirar e ele vai fazer triagem de tensão de ordem, ele tem que entrar primeiro, mesmo que ele tenha desgosto depois. E a maioria das pessoas que tem que entender que é lá. Para além de que não tem várias cores, que é do menos grave ao mais grave, está a começar no azul, depois verde, depois amarelo, depois laranja, depois vermelho. Vermelho é que este que tem que entrar diretamente para a emergência, portanto este que tem que entrar nessa questão de reclamação. Laranja também que tem que entrar na questão de reclamação, porque já é atendido logo. Amarelo está a aguardar um bocadinho. Depois agora não tem queijo verde e queijo azul, que é mais que 90% de pacientes. Queijo lá é que as pessoas que têm indicação para vir para a urgência. Este está bem, porque este vai para o centro de saúde e este que está a ser atendido uma hora que querer, ou que tem ficha no centro de saúde, ou o centro de saúde está fechado, pronto, nosso sistema de saúde está a acabar por afunilagem ali para a urgência, né? E ali, como este que tem uma prioridade clínica importante, este tem que aguardar. E pessoas que ficam muito contentes, não é? A pessoa é que nosso espaço é curto, né? Funcionários também poucos, e que é lá que nos forma de... E não é só de nós, ele é a nível internacional, ele é assim. E normalmente que este problema, que estas galicas é aquilo que é mais frequente? Problemas vários, né? Como a urgência de adulto, todos os doentes adultos que ali na Cabo Verde a partir de 13 anos estão bem para ali, sejam problemas médicos ou ser doentes que sofrem algum trauma, alguma agressão, ou que tiro, ou que facada, ou o que for. Se for um doente que tem adulto que tem problema de coração e tiver de falta de ar ou de pulmão, ele também quer bem, pronto, está dependendo. Entramos numa área mais restrita, onde é colocada os doentes em situações mais complexas que necessitam estar em observação, pacientes que exigem cuidados especiais. Ali é serviço de urgência, né? Lá fora é aquele espaço geral, não estou a chamar de balcão geral, ali é serviço de observação, SO. Ali tem que entrar aqueles doentes que têm indicação para ficar internado, quer porque está instável, né? Ou porque é preciso investigar essa situação com mais urgência, sem ser no regime de ambulatório. Não tem 10 camas na cuidados gerais e depois não tem 4 camas na cuidados intensivos. Já é outro tipo de doente, é aquele que não está chamado doente crítico.
também ter de suporte para eles respirar, ou suporte para seres coração mexer, ou suporte para seres cabeça despertar, se eles têm coma, enfim, várias situações. O número de jovens que chegam cá em situações complexas tem preocupado muito estes especialistas. Em relação, por exemplo, à média de idades, né, de doente internato, na sua maioria não tem pessoas com mais idade, né, que têm várias situações, chamamos assim, que te levam a ficar ali sob vigilância. Mas eu vejo naqueles cuidados especiais, que é aqueles doentes mais complexos, nota tem jovens de 19 anos, 20 anos, 21 anos, que também no contexto de trauma, ou é agressão para arma branca, nomeadamente pistola, né? Ou é agressão para faca, ou é acidente. E eu vejo também que lesão no sistema nervoso central, que é na crânio ou na coluna, e então está obrigado a ficar pronto, sob aqueles cuidados complexos lá. E na maioria das vezes é doentes que ou te acabar por falecer, ou te acabar por ficar ou paraplégico, né, que é que te mexer parte de baixo, ou tetraplégico, que é que te mexer nem braço nem perna, portanto está a ficar acamados. Então a população eu vejo que tem noção que doentes jovens de aquele tipo lá, também aguentar todo o tempo porque esse coração é saudável, seja músculos de funcionar direito, rim, etc. Mas pronto, que a lesão que está a sofrer de trauma lá fora é mau para modo este acaba de ficar acamado. Depois está a tornar a ficar também de vez porque já está aqui a úlcera de pressão, né? E que as feridas, que as escaras que tem para trás, doentes que também estão de pessoas para ajudar a alimentar, e ou é a jovens naquela idade lá, 22 anos, 21 anos ou 27 anos, naquela situação lá, é uma situação triste, mas que está acontecendo com frequência ali, digamos, urgência. Por trás disso está a violência, o consumo abusivo do álcool e outras drogas. Alcoolismo, educação é fundamental para começar dentro de casa, para que não tem pais que usam álcool frente de filho, nós esse espelho. Então é nós que te aprende. Na escola, o professor te dá informação, está fazendo seus partes, mas se lá na casa não nunca está fazendo para melhorar, nada é feito. Então, portanto, para nós não ser espelho de nossos filhos. Tem coisas que nunca pode fazer se frente a nunca se repite, que sei que a doutora já falou consequência que nunca tem 15, 16, 17, 18 anos. É algo que nós nunca queremos pedir à população colaboração para não ter um país saudável. Esses profissionais têm uma rotina agitada e enfrentam alguns obstáculos no exercício das suas funções. Essa urgência é que está adaptada à realidade atual, né? Já tem algum tempo, ele é pequenino, ele que te dá resposta ao número de doentes que vão receber para dia e ele não é atrativo, chamamos assim, nem para utentes que estão a entrar, nem para quem está a trabalhar ali. Então, ali já tem um ambiente de urgência, que é um ambiente estressante, onde receber vítimas de assalto e de agressão e pessoas alcoolizadas ou que estão a usar drogas e este tipo de agitação ou doentes psiquiátricos. Pronto, às vezes esse ambiente ali dentro também que está a ficar propício, chamamos assim, para uma pessoa trabalhar. Portanto, há alguns serviços que precisamos fazer investimentos, não é? Mas o Banco de Urgência, claramente, é um serviço que nós consideramos que precisa de investimentos. Estamos a elaborar um projeto, e já está elaborado um projeto, está no Ministério das Infraestruturas, em relação ao Banco de Urgência de adultos. Esta é uma área que precisa, na minha opinião, de imediata intervenção. Depois de ser atendido no banco de urgência, os pacientes que exigem internamento são encaminhados pelas enfermarias. Vamos agora conhecer o setor de ortotraumatologia. Estamos aqui no serviço de ortotraumatologia e temos aqui a enfermeira responsável que vai nos mostrar como é que funciona este setor. Como é que funciona? Bom, o nosso setor é um setor de especialidade e onde internamos vários doentes, como já disse, são de especialidade. É o setor da ortotraumatologia, onde há internamentos de pacientes da ortotraumatologia, da neurocirurgia, maxilofacial e oftalmologia.
também por algumas vezes podemos internar doentes de oncologia e medicina quando não há vagas em outras enfermarias. Quando um utente chega cá, como é que se dá todo o procedimento? Onde é que se inicia? Bom, o procedimento inicia de várias formas. Há utentes que entram na consulta e na consulta externa, há utentes que vêm do banco de urgência para a ortotraumatologia e onde nós recebemos todos esses pacientes. Os pacientes da consulta externa vêm da consulta dos médicos da especialidade, que é a ortotraumatologia e que é ortopedia e trauma, vêm com o processo. Quando vêm, entram aqui no balcão, há enfermeiros aqui que trabalham no setor e no turno e recebem o processo, recebemos o doente juntamente, então aqui vamos fazer a admissão dos doentes. O enfermeiro recebe o doente, tomamos o processo, vemos o diagnóstico do doente porque temos algumas divisões e consoante o diagnóstico vamos fazer o internamento. E depois do processo vamos colocar o doente no leito, onde vamos fazer a terapêutica e o tratamento, a nota de enfermagem, o diagnóstico também da enfermagem, a nota de enfermagem e tendo o doente no leito e tudo isso organizado, vamos começar o nosso cuidado, que são os procedimentos e cuidados de enfermagem prestado até o doente tiver alta. Às vezes o doente pode entrar para cirurgia, que são cirurgias de urgência ou programados. Tudo isso fazemos os nossos cuidados antes, pré-operatório. Então depois da cirurgia vão para o bloco operatório, depois do bloco vão voltar outra vez para a enfermaria, onde vamos continuar os nossos cuidados e daí até o dia da alta. A ortopedia é a especialidade médica que cuida da saúde relacionada aos elementos do aparelho locomotor, como ossos, músculos, ligamentos e articulações, enquanto que a traumatologia é a especialidade médica que lida com o trauma do aparelho musculoesquelético. Este serviço funciona há muito em Cabo Verde, mas a sua estruturação começou a partir de 1995. A partir daí, sofreu várias alterações ao longo do tempo, sobretudo no que tange ao número de médicos. Em relação ao serviço, eu tive uma dinâmica bastante interessante, porque nos anos 90, quando eu regressei de especialidade, não tinha uma enfermaria bastante degradada, nunca tinha condições de trabalho. Portanto, a estruturação de serviço começa praticamente a partir de 1995. Apesar de o serviço existia antes de 95, e era sustentado para a cooperação cubana, nomeadamente tinha 2 médicos. Só para vocês terem uma ideia de dinâmica de 95 agora não tem 10 especialistas e na maioria deles é cabo-verdianos. Não tem 2 setores, nomeadamente, que não te diferencia, que é o setor da ortopedia e o setor da ortotraumatologia. Inicialmente não tinha uma grande ocupação na área da traumatologia. Se uma palavra de falar trauma, portanto, é tudo que os casos que te apresenta na sequência de agressão, na sequência de acidentes de aviação. E depois não tem casos ortopédicos, mais ou menos, que é doenças do foro ortotraumatológico, alguma patologia, mas que está intimamente ligado com fraturas. Nossa ocupação inicialmente era só trauma, agora não sou com outra dinâmica. Não estou ocupado, em primeiro lugar, na evacuação de doentes para Portugal. Nesse momento, dentro do ranking de que os 3 primeiros e não passa para terceiro. Mas mesmo assim, nunca estou satisfeito com esta situação. Não estou em trabalho com parceria com a direção do hospital e com a Emprofag para não olhar de que os poucos doentes que nesse momento não estão a evacuar, que é por volta de 40 e tal doentes para Portugal anualmente, para não assim não tem ver de situação não acaba para realizar ali na Cabo Verde. É que a questão da ordem técnica, nomeadamente para resolver esses problemas, mas é a questão da ordem financeira. E também é mais uma decisão política, porque a gente pensa se realmente não tiver coragem de inverter e fazer um investimento ali na Cabo Verde, é possível que não aproxima de zero em termos de evacuação. Nunca está conseguido totalmente, porque ainda tem problemas do foro oncológico,
tendo em conta a nossa diminuta população que não tem, é praticamente impossível bem resolver esses problemas que te aparecem 1, 2, 3, 4, 5, 6 casos, que esses casos menor, podem fazer um investimento enorme para operar 5 ou 10 doentes por ano. Esta enfermaria possui 50 camas. No ano de 2018, 1.349 doentes ficaram internados aqui neste serviço. Foram realizadas 538 cirurgias programadas e 795 cirurgias de urgência. Relativamente aos doentes evacuados, foram 41 em 2018, um número inferior em relação a 2017, onde foram evacuados 56 doentes. Chegam aqui pacientes, na sua maioria do sexo masculino. Muitos desses casos estão ligados a acidentes de aviação, acidentes de trabalho, entre outros casos. O índice de violência aumenta significativamente. Não tem doentes, todo tipo de doentes ali no hospital. Doentes que chegam embriagados, doentes que chegam drogados, mas independentemente de qual esses estatuto que essa chega, qual nossa obrigação é prestar melhor qualidade de serviço. Então, traumatismo te ocupa em primeiro lugar. Então, gostaria de ressalvar uma particularidade que ultimamente não tenho constatado, que é a demanda de casos de trauma de fogo. Por média, não tem cerca entre 12 a 13 doentes semanal que está vendo fogo em opera ali. Também não tem estudo, olha qual é a possibilidade, juntamente com o Ministério, Hospital de Fogo e Hospital de Praia, não acha é possível, não estanca a evacuação de fogo para a praia em determinados casos de traumatologia. Portanto, fundamentalmente, casos de trauma está ligado a acidente de aviação, está ligado a agressão e está ligado também a acidente de trabalho. Encontramos aqui o Nelson, que veio evacuado da Ilha do Sal após um grave acidente de aviação. Senhor doutor, explicar-nos o que aconteceu com esse paciente. Portanto, o Sr. Nelson Pires teve acidente de aviação, colisão de 2 viaturas, na sequência, eventualmente, de alguma desatenção na panha móvel. Na panha móvel, aquele outro carro até levanta a cabeça, aquele outro carro já está praticamente em cima. Foi uma situação de trauma bastante violento. Eu tive múltiplas fraturas. Uma das regiões mais complexas de fratura é a fratura de bacia. Eu tive fratura a nível de bacia, eu tive fratura de fémur direito, eu tive fratura de teto acetabular, portanto, parte de bacia na ponta, osso de fémur, está a fazer articulação com a bacia. Aquele teto de bacia, cabeça de osso perfural, por cima da parte proximal. É situações complexas na ponta doente da perda o sangue. Eu chego ali praticamente em estado de choque. Na altura eu tinha cerca de 5,6 de hemoglobina, é impossível fazer uma intervenção de fundo cirúrgico sem fazer reposição de sangue. Tendo em conta esse grupo sanguíneo, portanto, eu estou ali na protela a operação até não vá para a sala cirúrgica com garantia de que realmente ele está em melhores condições. Nelson está aqui há 2 semanas, repondo o sangue e preparando o seu corpo para receber a sua primeira cirurgia. Voltaremos para mostrar essa intervenção cirúrgica e conversar mais com este paciente, porque ele não recorda o que realmente aconteceu no momento do acidente. Como é que você sentiu? Não te explico. Não, graças a Deus, está a cuidar de mim, graças a Deus. Grande família. E, enfim, nós passamos as coisas juntos. E não tem passado. Você lembra o mani que você chegou ali? Esse aqui é o problema, mas nunca te lembramos. Pensando em situações como estas, a nossa equipa de reportagem e toda a equipa da Record TV Cabo Verde dirigiu-se ao banco de sangue deste centro hospitalar para fazer uma doação. Vamos mostrar passo a passo como é feito o procedimento. Doar sangue é um ato bondoso e totalmente voluntário que pode salvar vidas. Dependem da doação de sangue pessoas que submetem a tratamentos planejados e intervenções médicas urgentes de grande aporte e complexidade. Vamos agora conversar com o responsável deste serviço para trazer-nos mais informações sobre isso. Olá, Sr. João, tudo bom? Tudo. Como é que funciona o banco de sangue?
Sim, banco de sangue é um serviço que funciona 24 horas por dia, das 8 a 15 horas para receber doadores de sangue, e a partir de 15 horas as transfusões urgentes e as programadas. E quais as pessoas que podem doar sangue, ou seja, quais os requisitos para doar sangue? A princípio, qualquer pessoa pode doar sangue, desde que cumpra os requisitos. Ter idade compreender entre 18 e 65 anos, 60 anos para aqueles que vêm pela primeira vez, pesar pelo menos 50 quilos e não ter comportamento de risco para infecções que podem ser transmitidas pelo sangue. Podemos ir conhecer ou Com certeza. onde funcionamos? Uma única doação pode salvar até 4 vidas. Estando no local da doação, é preciso preencher um cadastro pessoal. Após isso, são realizadas triagens clínicas e hematológicas para verificar a pressão arterial, os batimentos cardíacos, o peso, a temperatura corporal e até mesmo a quantidade de hemácias no volume total de sangue, determinando ou não a anemia. Para isso, basta uma picada de agulha para a coleta de uma pequena quantidade de sangue. Em caso positivo, o indivíduo não estará apto para doar. Como lhe disse anteriormente, um dos requisitos para doar sangue é a hemoglobina. No caso das senhoras, tem que ter pelo menos 12 gramas de hemoglobina e caso o indivíduo for de sexo masculino, tem que ter pelo menos 13. Nesse caso, por exemplo, a senhora nesse momento tem 13,8. Então, com relação à hemoglobina, a senhora já pode doar sangue. Agora, temos que fazer outros exames, por exemplo, uma triagem médica para apurar tudo o que está aqui neste questionário. Em uma entrevista individual e sigilosa, analisam-se antecedentes patológicos e fatores de risco para ver se a doação pode ser feita naquele momento. Se estiver tudo bem, prossegue-se para a doação de sangue. Um simples gesto de amor e solidariedade pode gerar muitos sorrisos. O volume máximo de sangue colhido é de 450 ml em um tempo médio de 7 a 10 minutos. Depois da coleta, o sangue é separado em hemocomponentes e estocado até que os resultados sorológicos para a liberação das bolsas sejam confirmados. Depois disso, os hemocomponentes são armazenados e disponibilizados aos pacientes. O sangue passa por todo este processo até chegar ao paciente. Lembra do Nelson? Ele já está com sangue suficiente e vai fazer hoje a sua primeira cirurgia. Nossa equipa da reportagem já está devidamente equipada. Estamos neste momento na sala de espera. Os materiais para a cirurgia já estão a ser preparados e já vamos mostrar ao menos a sala onde o Nelson vai ser operado. O momento é tenso e exige muita concentração. Estão aqui 8 profissionais, nomeadamente uma equipa de anestesia, 2 cirurgiões, uma instrumentista e mais um profissional que manipula o intensificador de imagem, que é o aparelho que faz o raio-x durante a operação. Estamos aqui na sala de cirurgia. O Nelson está a receber a sua primeira intervenção cirúrgica. Esperamos que corra tudo muito bem e depois voltamos a mostrar como é que correu o procedimento. A cirurgia do Nelson começou por volta das 11 horas, terminou às 13. Temos aqui o doutor que acabou de sair do bloco operatório. Doutor, como é que correu a cirurgia? Bem, correu bem. O paciente é um jovem, né, naturalmente, e pelas características, os ossos dos jovens são mais duros, não é? Em consequência disso, tivemos um pouco mais de dificuldade, mas excepto isso, a cirurgia correu perfeitamente. Ele já está em condições de estar no pós-operatório e deve permanecer internado por mais algum tempo, pois será submetido a uma nova cirurgia à pelvis, uma fratura do acetábulo na bacia.
E hoje, onde é que foi feita a cirurgia? Hoje foi realizada uma fixação de uma fratura do fémur, a diáfise do fémur, ou seja, do osso longo fémur direito. Foi utilizado um implante que é uma cavilha, um implante muito moderno, onde não é necessário abordar o foco da fratura, onde a fratura, o osso está partido, não se tocou praticamente. E ficou excepcional. É parabenizar a toda a equipa, não é, que esteve presente no ato, e o paciente também, naturalmente, que portou-se lindamente. É um jovem excepcional. Eu acredito na recuperação rápida. Agora só falta mais uma operação e pronto, deverá estar pronto para regressar à ilha de origem. O Nelson não se lembra de muitos detalhes, mas recorda que ficou por segundos distraídos com o telemóvel. Tornou-se comum para muitos condutores o uso do telemóvel no momento da condução, mas é preciso ter mais atenção e responsabilidade, pois o uso do telemóvel durante a condução torna mais lento o tempo de reação do condutor e aumenta 20 vezes o risco de colisão e atropelamentos. Portanto, crie hábitos que garantam a segurança daqueles que estão no seu carro e também ao seu redor. E lembre-se de que quando usa o telemóvel durante a condução está a colocar em risco a sua própria vida, e assim acontece em casos como o do Nelson, que quase perdeu a vida num acidente de viação. Ganhou uma nova chance de viver, mas ainda precisa lutar para conseguir voltar a andar. Após alguns meses da sua primeira cirurgia, voltamos a falar com o Nelson para ver como é que ele está. O Nelson está aqui, internado no Hospital Agostinho Neto há praticamente 3 meses. Passou por 3 cirurgias, mas ainda não está totalmente recuperado e está à espera de uma evacuação. Vamos conversar com ele para ver como é que ele está. Olá, Nelson. Maninho, vou-te sentir neste momento. Tinha sempre a força, apesar de 3 meses, 3 operações. Primeiro, recuperar perna direita, perna esquerda está a recuperar, mas vai espiar. Uso um chapa ali, solda, faz todo. Então, por isso estou na pomba, tinha todas as coisas, estou na pomba. Ele é bom para puxar o osso. Sim, e a ideia, seja ideia, foi a melhor solução, e vai evacuar. Porque lá não te espera a joelho. Quando dizer que tinha que ser evacuado, como é que vou sentir naquele momento? Senti forte porque a já está para a sala, está a esperar o nome da gente, que é para o doutor, que este consciente, que é para fazer fisioterapeuta. Tem muita história para fazer fisioterapeuta. Está bem ali, está assim, está a ficar ali, mas que ficar fisioterapeuta, fazer exercício. Queria sempre que te podia levantar, e fui para aquele chapa, vou conjeitar ali, desou-se, ficar futando e se afastou. Então, caíam forte. E ao contrário, se escapou, não ia ter dor. E como é que tem sido bom dia a dia, sabendo que é 3 meses ali na enfermaria do hospital? Como é que vou acostumar com isso? Como é que vou lida com a situação? 21 dias, tu tinha de contar, doutor, dizendo que vou contar. Não ter fé, Deus, sei, eu faço que ninguém quer contar, nem a mim quer contar. Fui 3, aquele azar meu, fui 3 dias, 3 segundos. Só vai colocar um móvel que estou com dizer um que te atender, um mapa na porta, bagagem, um dia eu começar lá. Quando fechar, quando espiar, corre. Puxar um ponto, como vai pegar, rolar. Nelson precisará colocar uma prótese na perna esquerda para poder voltar a andar. Um procedimento que ainda é impossível fazer em Cabo Verde, por isso deverá ser evacuado para Portugal. Antes de mais, não te reconheço que é um doente muito paciente, muito colaborador. E isso é um dado importante realmente para não ter um bom entendimento com o doente. Sobretudo que te percebe qual é a complexidade dessa situação. Nesse momento, do ponto de vista de saúde, do modo geral, portanto, entre vida e morte, é estável.
Portanto, o risco iminente de ter alguma outra complicação que pode depois ser vida em causa, já é ultrapassado. Por outro lado, se as fraturas, alguns já está também estável, mas ainda está pendente de uma evacuação. Peba colocou um prótese do lado esquerdo, porque foi possível fazer reconstrução anatômica da componente articular do lado esquerdo, e quando tem estrutura óssea aí para fazer reconstrução, tem que ser substituído por uma articulação artificial, que é um prótese. Portanto, aqui essa espera ser submetida à junta para a evacuação. Ele espera um dia voltar a andar e segue firme, confiante nessa luta. Fica para ele uma lição de que não se deve utilizar o telemóvel enquanto dirige. Vamos agora conhecer o setor da cirurgia. Estamos na sala de admissão do Serviço de Cirurgia e vamos conhecer aqui, olá, doutora, como é que o paciente dá entrada aqui neste serviço? Portanto, no Serviço de Cirurgia é um serviço que tem 60 camas, que serve a cirurgia geral, mas que também tem uma admissão para doentes de urologia e de otorrinolaringologia, e que admite também os doentes eletivos para cirurgias marcadas e os doentes que vêm do banco de urgência nas situações de urgência. Neste serviço faz-se a divisão por sexo e por patologias cirúrgicas. Os doentes que apresentam infecção são colocados numa determinada área e os pacientes que estão em situações não infectadas ficam numa outra área. Por exemplo, aqui onde diz sala D, é uma enfermaria para doentes que estão com feridas ascéticas, que não estão na fase infectada. Depois vamos mais para outra sala e mais profundo da sala nós vamos chegar a uma enfermaria destinada essencialmente aos pés diabéticos, às úlceras e às feridas que podem estar contaminadas. E temos sempre muitos doentes desta patologia e colocamos normalmente como nesta sala A, que é a sala das senhoras e que poderão ver que as senhoras estão, bom dia, que as senhoras já fizeram os seus pensos e que são senhoras diabéticas que estão em tratamento no hospital. E, portanto, no serviço de cirurgia há uma preocupação em dividirmos e guardarmos áreas próprias para patologias que necessitam de estar isoladas, não é, umas das outras. Muitos pacientes que chegam cá são diabéticos com complicações nos membros inferiores. Muitos desses doentes estão a ser tratados nos centros de saúde, mas muitas vezes estão em fase que necessitam do internamento para um melhor tratamento, não é? Para recuperarem mais depressa e para cuidados mais especializados. Uma vez aqui internados, quais são os cuidados que recebem aqui, estes doentes? Recebem cuidados de enfermagem, com uma equipa de enfermagem que faz todos os dias o penso, recebem cuidados médicos com apoio dos colegas da medicina e da endocrinologia e recebem os cuidados da cirurgia. Na cirurgia, além da cirurgia geral, temos também uma colega na área da cirurgia vascular que nos apoia, porque são doentes que têm uma patologia médica, que precisa do apoio médico em relação à diabetes, mas depois também tem a necessidade do tratamento na parte cirúrgica e da parte vascular. São sempre doentes complexos, não é? Que têm. Muitos pacientes chegam aqui com este problema, a tendência a aumentar. Nós temos uma população entre homens e mulheres, chegamos a ter 30 doentes internados. Numa enfermaria de 60 camas disponíveis para cirurgia, há épocas, principalmente épocas em que está mais calor, épocas em que há mais transpiração, em que há mais
em que é possível haver mais lesões nos pés, temos alturas em que temos quase metade da enfermaria com esta patologia. Diabetes é uma doença causada pela produção insuficiente ou má absorção de insulina, hormônio que regula a glicose no sangue e garante a energia para o organismo. Esta doença pode causar o aumento da glicemia e as altas taxas podem levar a complicações no coração, nas artérias, nos olhos, nos rins e nos nervos. Em casos mais graves, o diabetes pode levar à morte. Os principais sinais e sintomas desta doença são o excesso da urina, sede excessiva, cansaço, perda de peso, fome excessiva, visão embaraçada, cicatrização deficiente, infecções, mau hálito, entre outros. Esses sintomas muitas vezes demoram a se manifestar ou a ser percebidos pelos pacientes. Foi o que aconteceu com o Sr. Nathaniel, que esteve durante um mês internado aqui neste hospital. Como é que você está sentindo assim? Se senti mais melhor. E quando que o senhor descobriu como o senhor tinha diabetes? Me descobri depois que me tive no hospital. E me para o banco de urgência que não sei. E antes de que ele que o senhor estava assim? Eu sentia peso no corpo. Está andando a câncer. Senti que a hambre tinha na carne. Mas o senhor... Andava pouco. Quando o senhor sentir que esses sinais, o senhor procura centro de saúde para fazer análise, algum exame? Jogo uns 2 vezes, mas sempre que me veio com a conta. Que eu conta. Assim que eu insisto assim. Tem que ver naquela infecção na costa que me vem para o hospital. Portanto, o senhor chegaria que foi tudo aquele processo? É. O processo foi doloroso. Quem chega com a costa inchado, para pôr esse saqueiro, trazer uma ambulância para quem chega a banco de urgência. Esse trazia o senhor logo? Trazia, curou na costa na casa. Eles trazem logo para a ambulância e para o banco de urgência. Tanto que esse senhor qualquer você problema, mas que o senhor fica naquele momento. Surpreendido. Embora que nunca tinha muito dúvida, a minha mãe tinha diabetes. Veio aqui em base, a minha mãe meu tinha também. O senhor tem aquela preocupação com a alimentação antes? Não, antes não alimentava normalíssima altura, mas agora já sabe. Tem que alimentar uma alimentação adequada para a criança diabetes. Como é que você está alimentado? Normal, estou a comer tudo com isso. Bom, ainda sabia, mas agora tem que tomar. Qual que recomendações que você recebeu? Qual que dieta que o senhor deve seguir a partir de agora? Verdura tchau, peixe grelhado, galinha. Grelhado para comer fritado, evita de óleo, açúcar, sal, tudo tem que evitar. O diabetes é uma doença crónica que exige tratamento constante, não apenas baseada em medicação, mas principalmente em uma modificação no estilo de vida. Alimentação balanceada, sempre sob a supervisão de um especialista, e atividades físicas são fatores bem importantes para o controle da doença. É necessário ter coragem para fazer a dieta adequada, é necessário ter coragem para não abandonar as consultas e vigilância, tem que fazer análises regularmente e há toda uma necessidade de manter esta ligação ao centro de saúde. Ainda na nossa visita pelas enfermarias nesse setor, encontramos a Dona Inês, que tem um cancro obstrutivo no terço inferior do esófago. Os sintomas muitas vezes incluem dificuldade a engolir e perda de peso. Dona Inês, como é que a senhora está? Como é que a senhora está? Está direito. Fé na Deus. Coragem. Deus com Jesus para pedir para mim. Tem fé. Nem é médico também. Que você está opera para dar ajuda, para dar saúde.
dor. Ali, tem assim, subir ali. Comida cada dias. Quem coisa, estômago está subir, está sai. Nada depois que vem, e a estômago que sai mais dor de porte. Graças a Deus, não tem fé na Deus. Com Jesus, não é médico. Mas antes daquele dia lá, a senhora está acostumada a sentir algum problema? Antes? Na casa? Na casa? Não. Está sentindo, é mais de mês. Está sentindo que esse problema, mas nunca liga. Mas dá para lá, nunca liga que esse problema. Mas já canto que mais tratando, não tem consulta. A primeira análise que se faz para uma pessoa que tem disfagia é a endoscopia. A endoscopia logo mostrou que havia tumor. A diminuição do calibre do diâmetro do esófago. Esta aqui, vê-se uma vegetação, é a vegetação tumoral. O buraco, a vegetação tumoral, está quase circunferencial. Consequência, clinicamente, ele não vai poder comer. Aliás, tem dificuldades em comer, que se traduz em termos médicos como disfagia. E isso, a longo termo, pode chegar a não poder comer nada, que se chama afagia. Pois, quando se tem uma doença dessas, fazendo os exames pré-operatórios de estadiamento, se houver o que se chama uma metástase, chama-se uma contraindicação, a operação que a gente vai fazer. Nessa altura, para que o paciente não morra nem de fome, nem de sede, a gente faz o que se chama gastrostomia, que é pôr um tubo no estômago para poder fazer a alimentação. Mas ela, segundo os exames que a gente fez até agora, reúne as condições para ser operada, quer dizer, fazer o curativo, tirar o tumor. O esófago é o órgão muscular semelhante a um tubo. Comunica a faringe com o estômago e transporta alimento e líquidos de um órgão para o outro. Seu trajeto, que vai da região cervical até penetrar a cavidade abdominal, é dividido em 3 terços, superior, médio e inferior, onde está o tumor desta paciente. Bom, temos aqui o esófago superior. O esófago médio, aqui começa o esófago inferior. E vê-se que aqui está um corte, por causa do tumor. O tumor obstruindo, o esófago está pacificado. Então o tumor impede a pacificação. Então dá-nos nesse aspecto. E a gente vê onde está o tumor exatamente, o que nos facilita, porque depois a gente vai subir, vai tirar esta parte do esófago e subir o estômago e fazer anastomose com esta parte. Grande parte dos pacientes com esta patologia é fumante ou tem história de ingestão alcoólica. Cada um destes fatores por si só aumenta o risco da doença em muitas vezes. O risco é ainda maior se forem combinados. Bebem para beber, vinho, levanta vinho. Ai, para quem está conta a verdade, quem está tomando. Mas fuma aqui o xinga, sabe? Mas bebe sempre, senhora, tomava você vinho? Sim. Só vinho? Igual. O que a senhora sei? Qual que cuidado a senhora está tomando? Larga agora. E é dura para quem deixa. Mas depois que ele deixa, há muitos tempos com sem sentir esse problema que está na corpo. Para prevenir um cancro de esófago, o indivíduo deve adotar comportamentos que minimizem o risco e a ocorrência da doença e maximizem os estados de saúde. Evitar o tabaco e o álcool é uma das melhores formas de limitar o risco desse tipo de câncer. Uma dieta rica em frutas e vegetais também pode ajudar a proteger contra esta doença. Chegam aqui neste hospital pessoas de todas as ilhas do país. E para dar resposta a esta demanda, o hospital tem neste momento 400 leitos e conta com 834 colaboradores. Há recursos humanos que são suportados com receitas próprias do hospital, que é o pessoal operacional. Nós estamos a falar em 400 e tal trabalhadores. Sala operacional. Os médicos, enfermeiros e técnicos superiores, normalmente, os custos são suportados pelo Ministério das Finanças via DGPOC, do Ministério da Saúde.
Nós, globalmente, temos cerca de 824 trabalhadores no hospital e cerca de 500, por volta de 500, 400, 500 são pessoal operacional no hospital. E em relação a médicos, nós temos médicos nacionais e médicos também em regime de cooperação técnica, que vêm de Cuba e dos outros países. Nós estamos a falar cerca de 120 médicos, aproximadamente, e 230 tal enfermeiros, não é? Mas a perspectiva é de aumentar significativamente o número de enfermeiros e número de técnicos nas mais diversas áreas. Relativamente ao orçamento do hospital, o administrador salienta que é muito limitado. E nós sempre, desde o início, fizemos proposta na perspectiva de aumentar o orçamento do hospital. Nós fizemos a proposta de aumentar este ano pelo menos 5%, 5% em 2020, 2021, 2022, mas tudo vai depender da arbitragem política ao nível do governo. Portanto, a nossa vontade é de haver um aumento, vai depender das condições de funcionamento do país. O que eu posso dizer é que há recomendações a nível dos chefes de Estados africanos, numa perspectiva de Orçamento Geral do Estado disponibilizar cerca de 12% a 15% para o setor da saúde. Mas, infelizmente, em Cabo Verde, nunca ultrapassamos os 10%. Portanto, o Orçamento da Saúde anda entre os 8% e 10% anualmente. Portanto, o que é praticamente insuficiente. Outro aspecto, mesmo a Organização Mundial da Saúde, para países da nossa natureza, recomenda utilizar, portanto, o PIB utilizado na saúde 5%, 7%, mas muito mais baixo aqui em Cabo Verde. O que significa que ainda precisamos fazer um esforço de gastar um pouco mais na saúde, mas também não é só via Orçamento Geral do Estado, mas a própria população também tem de gastar um pouco mais na saúde. A população cabo-verdiana gasta cerca de 2% que gasta na saúde. Portanto, se vamos ver a média nos outros países, gastam muito mais. Júlio Andrade ainda deixa um apelo à população. Eu penso que, primeiro, as pessoas devem conservar as infraestruturas que são colocadas à disposição da população. Nós não podemos fazer investimentos 2 dias, estamos a danificar esses investimentos. Já fizemos investimento no serviço de atendimento, espero que a população conserve essa infraestrutura. O segundo aspecto, eu acho que a população deve começar a pensar em participar mais nos cuidados de saúde, não é? Porque cada vez mais vai custar mais a saúde, porque a saúde hoje é tecnologia, é organização, é infraestruturas e que tem um custo elevadíssimo. E a formação do pessoal, não é? Se nós não prestamos... A formação tem custos, formação interna, formação no exterior, contactos com outras realidades. Se não houver a colaboração da população, com participação da população, mais esforço do Estado e da seguradora obrigatória, dificilmente conseguiremos concretizar os nossos objetivos. Com certeza você já ouviu ou já disse a frase seguinte: o mais importante é a saúde. E é mesmo, então cuida da sua saúde e tenha uma vida mais saudável.